Mas hoje nosso assunto aqui é GIA EFD. Eu estou trazendo aqui 7 pontos importantes que vão te ajudar nessa questão da GIA EFD. Você vem comigo? Me acompanha? Vamos lá então. Vamos começar pelo primeiro ponto. Qual que é o primeiro ponto? O primeiro ponto é o básico, né? O que é o básico de GIA-EFD que você já me ouviu falar uma série de vezes? Primeira coisa é que GIA-EFD começou lá com o programa Nos Conformes. Através do programa Nos Conformes é que o fisco resolveu fazer essa aproximação entre contribuinte e fisco. Também temos um ponto básico, que é o fato de que o fisco pretende eliminar a GIA. Um dos objetivos da GIA-EFD é contribuir para a eliminação da GIA. O fisco quer eliminar a GIA, mas ele não tem segurança de que dentro do SPED estão as informações que ele realmente necessita. Então ele quer primeiro fazer com que a gente faça o SPED bonitinho para depois ele eliminar a GIA. E o outro ponto básico aqui da nossa conversa é o quê? É que o fisco está fazendo uma gambiarra. Não sei se dá para você ler aí essas letras aqui. Eu escrevi aqui gambiarra, puxadinho. O que o fisco está fazendo? Ele está dando uma ajeitada no SPED fiscal para fazer o SPED fiscal ficar igual a GIA. Para fazer com que no SPED fiscal tenham as mesmas informações existentes na GIA. É isso que o fisco está fazendo. Beleza? Então, isso é o básico. O fisco quer aproximar contribuinte e fisco através dos Nos Conformes. O fisco quer eliminar a GIA. Para isso ele precisa fazer a GIA ficar igual ao SPED. Para fazer a GIA ficar igual ao SPED, aliás, para fazer o SPED ficar igual à GIA, ele está fazendo uma gambiarra. Então esse é o primeiro ponto, tá? Ponto 1, ponto básico, é por que isso tudo está acontecendo? Por que você está com tantas divergências? Por que você está com tantos problemas? Vamos lá? Segundo ponto. Segundo ponto é a legislação. Qual que é a legislação? Vai ficar em cima aqui, né? Qual que é a legislação envolvida no tema GIA da EFD? Nós temos artigos 214, 215 e 278 do regulamento do ICMS. Artigo 214, 215, 278 do regulamento do ICMS, que tratam do quê? Tratam de como a gente deve escriturar as notas fiscais. E aí esses artigos, em alguns pontos específicos desses artigos, eles vêm explicar como é que eu escrituro coluna outras no livro de entradas, como é que eu escrituro coluna isentas no livro de saídas, como é que eu escrituro a nota fiscal de substituição tributária. Então, esses artigos vão tratar disso. Outra legislação envolvida é a Portaria CAT 66 de 2018. Portaria CAT 66 de 2018 é que traz todas as regras para a gente poder fazer o ajuste deste ponto específico do SPED. Ok? Portaria CAT 66 é uma forma de consertar as informações da coluna isentas e as informações da coluna outras dentro do SPED. Fazer a coluna isentas e outras do SPED ficar igual a coluna isentas e outras da GIA. Lembra uma coisa? A Portaria CAT 66 ela não resolve todos os problemas do SPED. Ela trata de um pedaço do SPED. É importante você lembrar isso, tá? Às vezes você vai ter divergências no SPED, você vai ter problemas dentro do seu SPED que não tem relação com a coluna outras, com a coluna isentas. Lembra que CAT 66 trata de um dos milhares, das centenas de assuntos que tem dentro do SPED. Tranquilo?
Então, isso é o que a gente chama de legislação básica. Chama de legislação básica. Agora, o que é importante a gente pensar, e eu sempre trago isso para os meus alunos, deixa eu fazer numa outra cor aqui. Vamos ver se essa vermelha aqui vai estar funcionando bonitinho. Olha só, estou fazendo um triângulo aqui que eu chamo dos 3 pilares do SPED fiscal. Esses 3 pilares do SPED fiscal são compostos pelo quê? Primeiro, conhecimento da legislação do ICMS. Super importante, você precisa entender a legislação do ICMS para fazer CAT 66. Se você não entende a legislação do ICMS, você vai estudar a CAT 66 e talvez você não compreenda o objetivo, o porquê, o motivo, a finalidade da portaria CAT 66. É lá naqueles artigos que eu te falei no item anterior. Você, além do ICMS, precisa conhecer o quê? O SPED, guia, talvez esteja pequenininho, tá? Mas eu estou falando para você aqui. SPED, guia prático do SPED. Você precisa entender como é que funciona o SPED. Porque lá na portaria CAT 66 ela vai dizer assim, olha, você tem que fazer o ajuste no registro C197. Você tem que saber o que é C197 dentro do SPED. Qual que é o papel do C197 dentro do SPED? Por que eu tenho que fazer também o C195? Por que eu tenho que fazer também o 0460? Por quê? Você tem que entender como é que funciona o SPED. E o terceiro pilar desse tripé é o seu sistema. Você tem que entender como é que funciona o seu sistema. Porque é no seu sistema que você vai operar os lançamentos para fazer o ajuste da CAT 66. Então, isso aqui é o que eu chamo de tripé do SPED. Estou te trazendo uma aula aqui com algumas informações, tá? Muitos detalhes não dá para eu falar. Se você precisar saber de todos os detalhes, você vai no meu treinamento. Todo mês eu estou fazendo um treinamento de GFD, mas eu estou trazendo o basicão aqui para você se virar. É o seguinte, tripé do SPED, tem que entender de ICMS, legislação do ICMS, tem que entender como é que funciona o SPED através do guia prático e tenho que saber como é que eu vou fazer tudo isso dentro do meu sistema. Então foram aí 2 dicas, eu falei que eram quantas dicas? Quantas dicas eu falei que eram? 7. Fomos 2, né? O básico, por que isso está acontecendo, legislação envolvida. Terceira dica é o que é que eu preciso conhecer para resolver esses problemas. O que é que eu preciso conhecer para resolver esses problemas? Requisitos. Quais os requisitos para você conhecer e resolver o problema? É justamente o que eu te mostrei aqui. Então você precisa entender que o artigo 214, o artigo 215, o artigo 278, eles vão trazer o como você vai fazer o lançamento dentro do SPED. O como você vai fazer o lançamento dentro da GIA. Tá? Então, o artigo 214, 215, 278 mostra como fazer os lançamentos. Que é o primeiro pilar aqui. É o entendimento da legislação. Por quê? Por quê? Depois, essas orientações aqui do artigo 214, 215, 278, como é que eu lanço no SPED? Aí entra portaria CAT 66. Eu tenho que entender o funcionamento do SPED e pegar as informações da CAT 66 para poder fazer o lançamento. Então, entender o funcionamento do SPED, entender a CAT 66 para saber como eu vou operar dentro do SPED
para realizar os lançamentos de acordo com o artigo 214, 215 e 278. Você precisa compreender esse cenário. Tem um jeito de escriturar a nota que está no artigo 214, 215 e 278. Esse jeito de escriturar a nota é o jeito que eu lanço no livro, que eu lanço no sistema que vai gerar o livro, que vai gerar a GIA. Então eu suponho que você está lançando corretamente na GIA. Agora eu tenho que pegar tudo isso e pensar como arrumar isso dentro do SPED. Como arrumar isso dentro do SPED? Aí entra a portaria CAT 66. Aí eu olho para a CAT 66 e, legal, compreendi CAT 66. Aí entra o terceiro pilar do tripé aqui, do tripé do SPED, que é no sistema. Que telas eu tenho que preencher, como é que eu tenho que fazer o cadastro, como é que eu faço o lançamento da nota, que informações eu preciso alimentar no sistema para poder gerar o meu SPED ajustado de acordo com a CAT 66. Ok? Então, aqui nos requisitos, você sempre vai lembrar do quê? Lembra dos 3 pilares do SPED fiscal, que eu já te expliquei no item anterior e estou reforçando aqui. ICMS, conhecimento, guia prático e o sistema. Legal? Então esse foi o terceiro, os requisitos, o que eu preciso conhecer? Legislação, o guia do SPED, o meu sistema. Tem que conhecer isso. Tranquilo? Nosso quarto item, vamos lá. Quarto item é qual que é o objetivo final de tudo isso? Para que a gente está fazendo ajuste? Para que eu estou recomendando artigo 214, 215 e 278? Para que eu estou recomendando você entender como faz isso no SPED? Qual é a finalidade última de tudo isso, da portaria CAT 66 e dessas notificações da GFD? Qual é a finalidade última? É a seguinte: eliminar impostos de isentas e outras, eliminar impostos da coluna isentas e da coluna outras. O que o fisco quer? É fazer com que nas colunas outras, nas colunas isentas e não tributadas, fazer com que lá não existam impostos. Que impostos que podem existir dentro da coluna outras ou dentro da coluna isentas? IPI e ICMS-ST. Então existem operações que a forma de escrituração é valor contábil e outras. Só que nessas escriturações, quando eu faço valor contábil e outras, dentro lá desse total de outras, pode ser que tenha IPI, pode ser que tenha ST. O que a CAT 66 vem fazer? Tirar o IPI e a ST da coluna outras. Esse é o objetivo final. Não pode ter impostos dentro da coluna outras, dentro da coluna isentas. É essa a ideia. É isso que precisa ficar claro. Então, quando é que a gente vai fazer ajuste? Quando tem impostos dentro da coluna outras, dentro da coluna isentas. Então, agora nós estamos na minha quinta dica, no meu quinto ponto sobre SPED fiscal. Meu quinto ponto vai falar do quê? Quais são as situações principais? Quais são as situações principais que eu tenho que fazer GIA, EFD, que eu tenho que gerar ajuste? Vamos lá? Então vou colocar aqui para vocês. Material de consumo com IPI. Compra de material de consumo com IPI vai gerar
ajuste. Material de consumo com ST. Compra de material de consumo com ST vai gerar ajuste. Depois, compra de ativo com IPI. Ativo mobilizado com IPI. Tem que fazer ajuste. Não pode ter IPI lá na coluna outras. Ativo com ST. Também não pode. Tem que tirar a ST lá na coluna outras. E talvez você esteja pensando, mas espera aí, Sérgio, material de consumo com ST não vai ter. Ativo mobilizado com ST não vai ter. Talvez você esteja pensando isso. Não vai ter se você estiver comprando diretamente de um substituto. Quando o fabricante vende material de consumo para alguém que vai ser o consumidor final, dentro do Estado, que aí também tem outra história que a gente não vai falar aqui, porque se for fora do Estado pode ser que tenha diferencial de alíquota, mas quando o fabricante vende material de consumo dentro do Estado, não tem ST. Verdade. Só que o que pode acontecer? O fabricante vendeu para um distribuidor, para um atacadista, e esse atacadista está vendendo para você e colocou lá a parcela de ST. Pode ter isso. Ou ativo a mesma coisa. Pode ser que você esteja comprando um ativo mobilizado de um substituído intermediário, de um atacadista. Aí vai ter lá um valor de parcela do ICMS-ST que você precisa excluir da coluna outras. É claro que eu sei que na vida real, né, os distribuidores, os atacadistas, eles nem colocam essa informação. Mas deveriam colocar, essa é uma informação obrigatória e pode ser que daqui para frente essa informação comece a aparecer aí nos documentos fiscais, tá bom? Então, material de consumo com IPI precisa de ajuste. Material de consumo, se porventura tiver lá a informação de ST, precisa de ajuste. Ativo com IPI também, ativo com ST também. Que outra situação que eu tenho? Mercadoria para revenda com IPI. Mercadoria para revenda com IPI também precisa de ajuste. Por quê? Porque vai influenciar no valor da coluna outra. Sabe aquela situação que a gente tem que colocar o 0, colocar 1%? É aqui, ó. Que eu tenho que mandar a coluna outra zerada. É nessa situação. E também mercadoria para revenda com ST. Se eu estiver comprando mercadoria para revenda com ST, também tem ajuste. Também precisa fazer ajuste. Tudo bem? Então, essa é a situação. E se você é um distribuidor, se você é um atacadista, mercadoria para revenda com ST, quando você compra tem ajuste, e você distribuidor, quando você vende, também pode ter ajuste. Fique atento a isso. Se você for atacadista, presta atenção na tua saída. Precisa colocar lá a parcela do imposto retido, e aí você precisa fazer ajuste também de CAT 66. Tudo bem? Essas são as principais situações geradoras de ajuste. Essas são as principais. Pode ser que lá no meu relatório venha algum ajuste decorrente de outra situação. Pode ser que venha. Pode ser que venha. Mas o principal vem daqui, dessas operações. Beleza? Quinto ponto. Vamos agora para o sexto. Sexta dica que eu vou te dar para resolver esse problema de GIA e FD. Qual é a sexta dica? É você buscar treinamento. Sexta dica é treinamento. Por quê? Porque através do treinamento você consegue entender todos os detalhes, interpretar a portaria CAT 66. Dá para estudar e dá para aprender tudo sozinho? Dá. Você pega lá o artigo 214, pega o artigo 215, pega o artigo 278, pega o Guia Prático do Expediente Fiscal, pega a Portaria CAT 66 de 2018, estuda tudo isso. Você vai entender? Vai entender. Só que talvez você leve alguns dias, algumas semanas, alguns meses para entender tudo isso. Como eu levei muito tempo para entender toda a lógica da Portaria CAT 66 e das notificações da GFD. Então, às vezes, para ganhar tempo, você pode buscar o quê? Busca um treinamento. Às vezes você está quebrando a cabeça aí um tempão e não consegue resolver. Manda de um jeito, volta a notificação. Manda de outro jeito, volta a notificação. Aí você mandou, sumiu algumas, mas outras ficaram. Sumiu algumas, mas surgiram outras novas. Então, você precisa saber por que você está ajustando. Qual é o motivo?
Então, de repente, um dia você vai, estuda e você consegue entender e resolver todos os problemas, tá bom? Eu tenho treinamentos de GFD lá nos meus canais, Tributário Expert, você vai encontrar mensalmente. Eu estou fazendo um treinamento de GFD, tá lá no meu Instagram, @TributarioExpert, ou lá no meu canal do YouTube também você encontra informação. Então, busque treinamento, é uma alternativa. E a sétima dica. A sétima dica que eu te dou para resolver esse problema de GFD é consultoria. Consultoria. Por que consultoria? Porque às vezes, dependendo de como você está lançando a sua GIA, como você está lançando o seu SPED, como a sua equipe fiscal está programada, você tem tantos problemas, tantas divergências, está tão complexo que só o treinamento não ajuda. Então, muitas questões de notificação da GFD, a gente só consegue resolver olhando os documentos, analisando como é que foi lançado. Então, nesses últimos 2 anos, eu tenho feito várias... Engasguei aqui, secou a garganta. Eu tenho feito várias consultorias para empresas para ajudar a resolver o problema. E aí, a consultoria não é assim, a pessoa me manda, eu estou com um problema no código tal, no CFLP tal. Não adianta, eu não vou saber. Eu preciso o quê? Abrir os lançamentos, olhar as notas fiscais, olhar como é que foi na GIA, olhar como é que foi no SPED, saber como é que deveria ter sido feito na GIA, como é que deveria ter sido feito no SPED. Então, muitos dos problemas, eles só são resolvidos quando a gente senta para estudar os documentos, tá bom? Muitos alunos meus, muitos seguidores meus, às vezes me mandam algumas dúvidas que eu consigo responder rapidamente. Eu tenho alguns grupos de alunos meus no WhatsApp e muita coisa a gente consegue resolver lá diretamente dentro do grupo com os alunos. Mas tem coisa que eu não consigo. Eu tenho que entrar na documentação ou eu tenho que ir até a empresa para poder entender e ajudar. Então, pensa isso também. Se você está com muito problema, está perdendo muito tempo, sua equipe está muito enrolada, pensa na possibilidade de uma consultoria onde nós vamos até você e vamos resolver pessoalmente, se possível, né, se a pandemia deixar, pessoalmente, presencialmente, a gente vai resolver esses problemas para você. Mas eu tenho feito também várias consultorias online, inclusive para empresas de outros estados que têm filial aqui. Aí a gente tem feito online e tem conseguido resolver. Legal? Então, essas eram as dicas, as 7 dicas que eu queria passar para você referente à GFD. E lembra sempre, você que é da área fiscal, estuda, estuda, estuda. Me acompanha lá no meu canal, no Instagram. Eu sempre estou postando conteúdo